A Verdade Sufocada, parte 46. Tribunal Revolucionário condena mais um. Henning Albert Boylesen, 15/4/1971. Quando o general José Canavarro Pereira assumiu o comando do 2º Exército em São Paulo em maio de 1969, as autoridades policiais estavam perplexas com as modalidades de banditismo, inéditas para os padrões da época. Era a guerrilha urbana de ideologia comunista que estava atuando de forma inovadora. Entre 1960 e 1970, as organizações terroristas enviaram 219 militantes para fazer cursos de guerrilha em Cuba e na China. No retorno ao país, esses militantes recrutavam jovens estudantes para engrossar as fileiras. Responsável pela segurança interna da área, o general Canavarro resolveu unificar os esforços das Forças Armadas, das Polícias Civil e Militar de São Paulo e da Polícia Federal, centralizando as ações de combate ao terrorismo, sob um comando único e sob a responsabilidade do Exército. Com essa finalidade, em 27/6/1969, com a aprovação e apoio pessoal e material do governador Abreu Sodré, foi criada a Operação Bandeirante, que recebeu esse nome em homenagem a São Paulo. Já li em muitos livros e até em artigos publicados na imprensa que na época da criação da Operação Bandeirante, a OBAN, a pedido do general Canavarro, os empresários paulistas se cotizavam para financiar as atividades da OBAN. Transferido para São Paulo em janeiro de 1970, ao me apresentar no comando do 2º Exército, fui designado para a 2ª Seção do Estado-Maior, onde permaneci até 29/9/1970. Nesse período, não tomei conhecimento de qualquer participação de empresários em apoio à OBAN. O general Hernani Airosa da Silva, quando da criação da OBAN, era o chefe de Estado-Maior do general Canavarro e homem que coordenou a criação da OBAN. Em seu livro Memórias de um Soldado, escrito em 1985, ele conta com detalhes a criação da Operação Bandeirantes e nada cita a respeito deste apoio. Existiu, na realidade, o apoio da sociedade de São Paulo ao 2º Exército, mas jamais para as operações da OBAN. Creio que muitos confundiram esse apoio pensando que era dado à OBAN e não ao quartel em construção. O apoio dado pela sociedade paulista foi para a construção do quartel do 2º Batalhão da Polícia do Exército. Essa confusão foi convenientemente explorada, distorcida e espalhada como sendo o apoio dos empresários à OBAN. A Operação Bandeirante funcionava num local cedido pela Secretaria de Segurança Pública, uma edícula existente na sede do 36º DP, da Rua Tutóia. Para que não paire qualquer dúvida, vou descrever o que o general Airosa disse a respeito dessa operação. Abre aspas. Por solicitação do general Canavarro ao ministro do Exército, antes de atingirmos um mês de comando, já recebemos a autorização para ampliar o efetivo da Polícia do Exército, de companhia para batalhão. Somente um óbice iríamos enfrentar,
não receberíamos nenhuma ajuda e recursos para a transformação do quartel e melhorias das precárias instalações. Não nos intimidamos com a realidade. Surge aqui com muito vigor a presença infinitamente grande de uma pessoa que já convivia conosco e que, pronto a assumir o encargo de coordenar os recursos para a ampliação do quartel, que abrigava 200 homens para abrigar 960. Homem muito relacionado na sociedade paulista, merecedor do total respeito de todos, foi o agente de ligação quanto às nossas necessidades. E mais, o coordenador de tudo que se fez nesse particular, Luiz Macedo Quentel, amigo admirável, presente em todas as horas, homem tradicional por família, religioso por formação, afetivo por sentimento, carinhoso por bondade, compreensivo e tolerante pela inteligência. Foi ele o nosso escalão avançado em todas as iniciativas que fomos tomando na perseguição dos objetivos fixados. Em janeiro de 1970, o novo quartel era inaugurado com requintes que nunca antes conhecera. Fecha aspas. As ações dos terroristas causavam insegurança junto aos empresários, pois elas poderiam desestabilizar a economia, que estava em franco crescimento. Além disso, temiam os sequestros. A expressiva presença de integrantes de todos os segmentos da sociedade paulista nas solenidades militares era constante, demonstrando publicamente o reconhecimento pelo trabalho que vinha sendo realizado para acabar ou reduzir a intranquilidade da sociedade em face da guerrilha urbana. Em uma dessas ocasiões, fui apresentado a Henning Albert Boylesen, com quem, mais uma vez, mantive contatos formais em outras solenidades oficiais. Boylesen era uma figura marcante, não só por seu porte físico, mas por sua simpatia. Tinha profunda admiração pelo Brasil, país que o acolhera e o considerava a sua segunda pátria. Falante, declarava-se anticomunista e condenava publicamente os atos subversivos e terroristas. Era amante das artes e um homem preocupado com os aspectos sociais. Auxiliava entidades filantrópicas e criou o Centro Integrado Empresa Escola, entidade responsável pela formação de mão de obra especializada. Assumiu o comando do DOI no dia 29 de setembro de 1970. Boylesen foi assassinado em 15 de abril de 1971. Nesse período, Boylesen esteve uma vez no DOI, dias antes do Natal de 70, quando me cumprimentou pela data natalina e levou presente para o DOI um novo lampião a gás que estava sendo lançado. Segundo me afirmou na ocasião, estava indo a vários órgãos governamentais com o mesmo objetivo. Os reveses que os terroristas vinham sofrendo e o ostensivo reconhecimento público da sociedade ao trabalho dos órgãos de segurança os levaram a mais um ato insano. Os inimigos da Contra-Revolução de 1964, que apoiavam a luta armada, não se conformavam com o sucesso do combate ao terrorismo. Era preciso desmoralizar, caluniar, inventar, criar e deturpar fatos, principalmente mentir. Espalharam o boato de que o êxito do trabalho do DOI se devia ao fato de sermos sustentados com muito dinheiro pelos empresários. Afirmavam que os nossos salários eram regiamente completados com essa doação. Essa farsa
a respeito das doações de dinheiro chegou aos ouvidos dos terroristas. Eles decidiram que teriam de justiçar alguns desses colaboradores da repressão e sequestrar outros para intimidá-los. Com esses assassinatos, estancariam os recursos que eles pensavam estar abastecendo o DOI. Os sequestros serviriam para libertar presos ou exigir dinheiro em troca de liberdade dos reféns. Depois de alguns estudos para escolherem sua primeira vítima, Carlos Lamarca mandou por André Camargo Guerra, do Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT, para Herbert Eustáquio de Carvalho, o Daniel, da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, um bilhete com 3 nomes. Henning Albert Boylessen, diretor do Grupo Ultra. Peri Igel, presidente do Grupo Ultra. E Sebastião Camargo, presidente da construtora Camargo Correia. No seu bilhete, Lamarca marcou com uma cruz o nome de Boylessen, indicando-o como o primeiro a ser justiçado. O levantamento dos atos de Boylessen começou na segunda quinzena de janeiro de 1971 e dela participaram Devanir José de Carvalho, Dimas Antônio Casemiro, Gilberto Faria Lima e José Dan de Carvalho, pelo MRT. Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, pela LN. E Gregório Mendonça e Laerte Dornelles Méliga, pela VPR. Eles descobriram que Boylessen residia no Morumbi e diariamente, antes de ir para o trabalho, passava nas ruas Estados Unidos para ver os filhos do primeiro casamento. Não contavam, no entanto, com as prisões de Laerte Dornelles Méliga e Gregório Mendonça em Porto Alegre em fevereiro de 71, logo transferidos para o DOI de São Paulo. Sabedores da prisão e da transferência dos 2 terroristas, os responsáveis pela ação suspenderam temporariamente os trabalhos de levantamento. Tinham receio de que, ao serem interrogados, eles delatassem os planos da execução do industrial, o que não aconteceu. Entretanto, apesar de não entregarem o plano do assassino, os dados obtidos nos interrogatórios foram úteis e nos deram as referências que permitiram em 24 horas descobrir os assassinos de Boylessen. Como Boylessen não mudou seus hábitos, concluíram que o plano não fora denunciado e em 23 de fevereiro decidiram que a execução era prioritária. Em 5 de abril de 1971, Devanir José de Carvalho, um dos que participaram do levantamento, morreu quando, em seu aparelho, enfrentou agentes do DOPS. As organizações terroristas atuariam em frente, integrando esforços efetivos e recursos de forma a que a ação tivesse êxito e que a repercussão fosse ampla no Brasil e no exterior. A frente, que recebeu o nome de Comando Revolucionário Devanir José de Carvalho, era formada por 3 organizações terroristas: Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, Ação Libertadora Nacional, ALN, Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT. Ficou decidido que o assassinato de Boylessen, para ser mais chocante, deveria ser de frente à casa dos seus filhos. No dia 15 de abril de 1971, quando Boylessen entrou com seu carro na Alameda Casa Branca, 2 carros com os terroristas empalharam com o dele pela esquerda e Yuri, colocando um fuzil para fora da janela, disparou um tiro que raspou a cabeça de Boylessen. Ele saiu do automóvel que dirigia e correu em direção contrária ao movimento dos veículos. Foi inútil. José Milton, que vinha pela direita, descarregou sua metralhadora nas costas do empresário.
Yuri desfechou-lhe mais 3 tiros de fuzil. Cambaleando, Boylicen arrastou mais alguns metros e caiu na sarjeta. Aproximando-se dele, Yuri disparou mais um tiro que lhe arrancou a maior parte da face esquerda. Vários carros foram atingidos pelos projéteis. A senhora Geralda Raquel Felipe e o senhor Marcos Antônio Bicalho, que passavam pelo local, foram atingidos e feridos pelos disparos. No relatório da operação escrito por Yuri e apreendido pelo DOI, constava a seguinte frase, abre aspas: durante a fuga trocamos olhares de contentamento e satisfação. Mais uma revolução, mais uma vitória da Revolução Brasileira. Fecha aspas. Sobre o corpo de Boylicen, mutilado com 19 tiros, Joaquim Alencar Seixas e Gilberto Faria Lima jogaram panfletos dirigidos ao povo brasileiro, aonde dizia a seguinte ameaça, abre aspas: como ele, existem muitos outros e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim, não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária, olho por olho, dente por dente. Fecha aspas. Participaram da execução de Boylicen Joaquim Alencar Seixas, o Roque, do MRT, Dimas Antônio Casemiro, o Rei, do MRT, e Yuri Xavier Pereira, o Big, da ALN, Antônio Sérgio de Matos, o Uns e Outros, da ALN, José Milton Barbosa, o Cláudio, da ALN, e Gilberto Faria Lima, o Zorro, da VPR. Os meios políticos e empresariais condenaram veementemente o brutal assassinato. A Assembleia Legislativa suspendeu seus trabalhos para render um preito de homenagem à memória de Boylicen. Seu cortejo fúnebre emocionou a cidade de São Paulo. Soube da sua morte ao acordar da anestesia de uma cirurgia de amígdala feita no Hospital Militar. E ouvir o meu segurança dizer para minha mulher: assassinaram um empresário chamado Boylicen. Devido à repercussão negativa desse ato insano e para justificar tamanha barbárie, as organizações terroristas criaram a farsa de que Boylicen foi justiçado por frequentar o DOI quando assistia ao interrogatório dos presos, por inventar uma máquina de dar choques elétricos nos presos, chamado de pianola, que ele mesmo testava nos presos, por ser agente da CIA e por ser um dos empresários que doavam recursos ao DOI. Eu não recebi qualquer doação de Boylicen, assim como qualquer empresário. Nenhum empresário. Não ouvi falar que ele era agente da CIA. Aliás, qual o cidadão estrangeiro no Brasil que combate o comunismo que não é taxado de ser agente da CIA? Como já afirmei, Boylicen não frequentava o DOI. Esteve lá uma única vez para me cumprimentar. Nos 3 anos e 4 meses que comandei o DOI, jamais vi ou ouvi falar dessa pianola. A respeito dos terroristas que participaram do levantamento e da execução, sabemos o seguinte: Devanir José de Carvalho, o Henrique, morreu dia 5/4/1971, antes do assassinato de Boylicen. Joaquim Alencar de Seixas, o Roque, foi preso pelo DOI no dia seguinte à morte de Boylicen. Morreu quando tentava fugir num ponto de polícia. Dimas Antônio Casemiro, o Rei, foi morto 2 dias depois da morte de Boylicen em um tiroteio com os agentes do DOI, que foram prendê-lo em seu aparelho.
Antônio Sérgio de Matos, ou uns e outros, morreu em tiroteio com os agentes do DOI em 23/9/1971. Yuri Xavier Pereira, o Big, morreu em combate com agentes do DOI em 14/6/1972. Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, o Clemente, fugiu para o exterior e hoje é professor de música no Rio de Janeiro. Gregório Mendonça, o Fumaça, segundo informes recebidos, faleceu recentemente no Rio Grande do Sul. Laerte Dornelles Méliga, o Flávio, foi chefe de gabinete do governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. Recentemente era subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades, na gestão do ministro Olívio Dutra. Gilberto Faria Lima, o Zorro, seu destino é ignorado, não consta na lista de mortos nem na de desaparecidos. José Dan de Carvalho, o Alcides, seu destino também é ignorado, não consta na lista de mortos ou de desaparecidos. Os terroristas mortos geralmente têm seus nomes colocados em logradouros públicos. As famílias dos que participaram dessa ação depois morreram lotam, indenizadas pela Lei 9.140 de 95. Os que continuaram vivos foram indenizados por outras leis. A família do industrial assassinado deveria pensar em processar aquela que, através da mentira e da calúnia, deturpam os fatos e procuram manchar a honra e dignidade de Henning Albert Boylissen. O filho de Henning Albert Boylissen, em entrevista a Sandro guidali.blogspot.com/2002_1201, declarou o seguinte: para mim, o assassinato foi algo surpreendente e até hoje eu não consigo ver algo que possa inserir o fato em algum contexto. Nunca indenizaram a minha família pelo que fizeram com ele. Até o seguro de vida foi muito difícil de obter. O governo faria justiça se indenizasse a família do industrial e não os seus assassinos. Morte de Joaquim Alencar Seixas, 16/4/71. Os órgãos de segurança agiram rápido. No dia 16 de abril, Joaquim Alencar Seixas, o Roque, um dos participantes do covarde assassinato, e seu filho, Ivan Seixas, foram presos. Joaquim, nesse mesmo dia, entregou um ponto que teria na Estrada do Cursino, na altura do número 5.000, com Dimas Antônio Casemiro, o rei. Solto no local, tentou a fuga, dirigindo-se em desabalada carreira em direção de uma C14 amarela, com 6 elementos em seu interior, provavelmente um ponto de polícia para resgatá-lo. No tiroteio que se seguiu, Roque foi ferido e faleceu. Lá com o diabo que te carregue. Transcrevo abaixo trechos de... Você já pensou, João, se esses desgraçados tivessem vivo, Tava tudo aí no governo do PT. Imagina o tanto de porcaria que não tinha feito mais. Hã? Porque os que sobrou estão lá, mano. Imagina essas porcarias que esses terroristas estivessem lá. Ia ser bonito, né? Com certeza ela tava pior que a Venezuela hoje. Transcrevo abaixo trechos de um artigo de Ivan Seixas, filho de Joaquim Alencar Seixas, a respeito da prisão e morte de seu pai, publicado no O Nacional, de 1/4/1987, depois da publicação do meu primeiro livro, Rompendo o Silêncio. Abre aspas. Esse torturador eu conheço bem. Foi responsável por muitas mortes, inclusive a de meu pai. Invadiu e saqueou minha casa. Me torturou quando eu tinha 16 anos. No dia 16 de abril de 1971, agora vivendo em São Paulo e militando no MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Meu pai e eu fomos presos quando íamos nos encontrar
com um companheiro que foi preso e delatou o encontro. Fomos levados para o BAN, que tinha como comandante o então Major Ustra. Das 10 horas, momento da prisão, até as 19 horas, fui torturado para dizer o endereço de nossa casa, enquanto meu pai era torturado para falar de suas atividades. Não resistindo ao pau de arara, falei o endereço de minha casa. Meu pai continuou a ser massacrado por Ustra, pessoalmente. O grifo é do autor. E seus comandados na cadeira do dragão, eletrificada, depois de metralhado ao tentar fugir. Não conseguindo extrair nenhuma informação, Ustra e seus policiais mataram meu pai a pauladas. Fecha aspas. Citando J. Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, uma mentira repetida várias vezes se transforma em verdade. Nem sempre, às vezes, se consegue provar que a afirmação difundida não passa de uma mentira e ela pode ser desmascarada. Ivan Seixas, no auge de seu rancor pela morte de seu pai, mentindo em benefício da causa, declara, entre outras inverdades, no artigo acima, que eu invadi, saqueei sua casa e o torturei seu pai pessoalmente e eu e meus policiais matamos o seu pai a pauladas. No dia 15 de abril de 1971, conforme rádio número 774S, de 16 de abril de 1971, do diretor do Hospital Geral de São Paulo, conhecido como Hospital Militar do Cambuci, ao comando do 2º Exército, publicado no Boletim Interno do 2º Exército, em 22 de abril de 1971. Baixei ao citado hospital para extrair as amígdalas, tendo alta no dia seguinte, para convalescer em repouso durante 7 dias. Como eu poderia ter invadido e saqueado a sua casa, torturado a ele e a seu pai, e ainda matando seu pai a pauladas, se eu estava operado apenas há um dia? Provavelmente Ivan Seixas vai alegar que o rádio é falso e que minha cirurgia foi forjada. Assim, de acusação em acusação, sem provas, eles vão deturpando e reescrevendo a história.